Bom, pessoal, estamos retornando aqui à nossa aula, aonde trataremos agora do segundo pilar, né, da cosmovisão reformada, que é o pilar que nós denominamos como queda, né? Lembrando que esses 4 pilares eles são fundamentais para a nossa compreensão da cosmovisão bíblica reformada, que é criação, queda, redenção e consumação. Então, iniciaremos agora falando sobre este pilar. As escrituras sagradas, elas ensinam, né, nos mostram, né, que o pecado de Adão e Eva não foi um ato, né, isolado de desobediência. Então, nós observamos e vemos na palavra do Senhor que, na verdade, este pecado de Adão e Eva foi algo catastrófico, na verdade, para a criação, né, como um todo. Então nós observamos isso em Gênesis capítulo 3, verso 16 ao verso de número 19, aonde vemos ali o próprio Deus falando, né, com Adão e Eva, né, sobre a consequência deste pecado tão catastrófico que foi, certo? Podemos dizer que a estrutura da criação, ela se mantém intacta, numa questão estrutural, mas que a direção da criação ela foi radicalmente deformada por conta do pecado. A criação de Deus na sua essência, ela permanece, até porque foi Deus que criou e aquilo que Deus criou é perfeito. Porém, ela foi deformada pelo pecado, certo? A queda do homem, ela deu uma nova direção para a humanidade contra Deus e a sua ordenação. Aquilo que Deus ordenou, aquilo que aprendemos no primeiro pilar sobre criação, né? Tudo aquilo que foi ordenado por Deus, né? A queda fez com que a partir daquele momento houvesse uma nova direção. E como nos mostra as Escrituras, toda a criação sofreu esse redirecionamento pela desobediência humana, né? Devemos entender, ainda é criação de Deus e ele continua sendo o seu Senhor, mas está subvertida pela presença do pecado que a direciona contra o seu próprio Criador, certo? Então a palavra de Deus, ela nos mostra que a queda, ela trouxe a separação do homem de Deus. O homem é mau e tudo que origina do seu coração procede de forma pecaminosa. Isso, né? Logo depois da queda. A palavra do Senhor vai nos dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a queda do homem atingiu todas as suas faculdades. Portanto, abrange o quê? Todas as suas atitudes. É importante você, estudante de teologia, ter esse entendimento, certo? Não foi a queda não trouxe prejuízos apenas em erros individuais, como por exemplo matar, o roubar, o mentir, ou entre outras coisas dessa natureza, mas também em tudo o que o homem faz, seja no trabalho, seja no estudo e etc. Então, a queda, o pecado, ele trouxe prejuízos terríveis em toda esfera humana, né? E quando olhamos isso, observamos que as faculdades mentais, os exercícios intelectuais, né, eles foram afetados pelo pecado, né? E como consequência dessa condição de condenação, aprisionando a sua liberdade que possuía em Deus, né? Essas inclinações agora elas são totalmente voltadas para o pecado, tornando o quê? Tornando o homem responsável, né, como vítima de suas próprias ações. Por isso o texto diz que todos pecaram e agora estão afastados de Deus. Foram afastados do Senhor por consequência da queda. Porque agora a inclinação do homem é para
o pecado, né? E a cosmovisão cristã reformada, ela nos faz enxergar com olhos atentos as escrituras sagradas, né? E podemos assim enxergar a verdade coerente em Cristo, mesmo diante de tamanha catástrofe que foi a queda do homem. Então, nós devemos ter esse entendimento. A queda corrompeu a vida dos seres humanos, nos corrompeu. E hoje nós olhamos para o homem e vemos o quê? Olhamos para dentro de nós e vemos o quê? Necessitamos de Deus. Precisamos do Senhor. E dentro dessa cosmovisão, desse olhar, dessa ótica, nós precisamos ter o entendimento que se não tivermos a nossa vida centrada na palavra de Deus, dificilmente conseguiremos viver para a glória desse Deus, pois a nossa inclinação é para o erro. O apóstolo Paulo, ele vai expressar muito bem isso quando ele vai falar sobre um mal que habita dentro de nós. E que mal é esse? É o pecado original, né? E dentro da cosmovisão nós precisamos ter esse entendimento. O pecado, ele não foi um ato isolado de desobediência, mas foi algo catastrófico para a criação como um todo, certo? Então, não ache, né, que em algumas coisas apenas, né, nós pecamos, nós erramos. Não, é em tudo. As nossas faculdades mentais, as nossas ações, tudo foi corrompido por conta do pecado. A queda deu uma nova direção para a humanidade contra Deus, contra aquilo que Deus estabeleceu. E como mostra a palavra do Senhor, toda a criação sofreu isso. Não foi apenas uns ou outros, toda a criação sofreu, né, por conta da desobediência, por conta do pecado de Adão e Eva, né? Mas como eu já disse, continua sendo criação, Deus continua sendo o Senhor dessa criação, mas por causa da presença do pecado, nós fomos direcionados contra o nosso Deus. E como devemos agora agir? Se somos pecadores, isso não depende de nós. Isso depende de uma ação de Deus em nossas vidas. Porque aquilo que nós escolhemos sempre será pecado. Eu costumo dizer e costumo resumir pecado em duas palavrinhas. Eu quero ensinar você a isso, né? Eu resumo o pecado nessas duas palavras. Eu quero. Então, quando observamos o pecado, nós olhamos que lá desde o início, o pecado ele veio através do quê? Ele veio através da cobiça. E Tiago ele vai falar muito bem isso, né? Que o pecado ele se dá quando eu cobiço alguma coisa, quando eu quero aquilo. Então, o pecado ele é consumado quando eu quero e, portanto, eu querer, eu vou atrás e busco e tenho aquilo que eu tanto quis. E eu vou satisfazer o que? Os meus prazeres, os meus anseios, aquilo que aos meus olhos é prazeroso, mas que é pecado contra Deus. Então precisamos entender que não é a nossa vontade, não é o nosso querer, não é da forma que nós estabelecemos para nós, mas da forma que Deus estabeleceu dentro da sua palavra para as nossas vidas. Por isso, dentro de uma cosmovisão cristã, nós temos que ter a Bíblia como centralidade, porque a palavra de Deus, ela vai nos mostrar a verdade e essa verdade vai nos libertar. João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para que possamos ser libertos deste mal que nos leva para longe de Deus, precisamos buscar na verdade, a verdade do Evangelho, a verdade da palavra, e assim ter uma cosmovisão coerente, para assim vivermos para a glória de Deus. Então, a queda é o segundo pilar, né, da cosmovisão reformada. Então, precisamos ter esse entendimento,
vamos passar para o terceiro pilar da cosmovisão reformada, que é a redenção. Então aí nós veremos a ação de Deus na vida do eleito, a ação de Deus na vida daqueles pelo qual o Senhor escolheu para tirá-los dessa condição de morte e levá-los à vida através de Cristo Jesus. Então, o terceiro pilar que iremos trabalhar é a redenção. Então, tendo esse entendimento de queda, tendo esse entendimento de criação, passaremos então a estudar a redenção, que é o ato de graça de Deus em favor do homem caído. É o favor de Deus na vida do homem diante, né, desse caráter universal da queda. Então, que Deus abençoe, faça suas anotações e que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Passaremos para o próximo.